Olá, boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo do horário que você vai estar vendo esse vídeo. Eu passei aqui para me apresentar. Esse canal já tem há muito tempo, porém eu nunca postei nenhum vídeo nele. Só que agora, com o incentivo da minha filha, eu vou começar a postar. E aqui estou eu para me apresentar. O nome do meu canal é Lulima, porque meu nome é Luziane. E eu sou do interior do Ceará. Do interior do Ceará, gente. Bem interiorzinho, aqui é um interiorzinho mesmo. E eu tenho 33 anos, sou casada não, junta, né? Não tenho um anel no dedo, não fui casada na igreja. Sou junta, tenho uma filha. E esse canal aqui, o começo dele vai ser relacionado ao meu emagrecimento. Por quê? Gente, eu já tenho uma história com o meu emagrecimento. Eu era uma adolescente extremamente magra, do nível que a minha mãe dava vitaminas pra gente engordar, dava remédio para verme, biotônico, várias vitaminas pra gente engordar. Tanto eu quanto a minha irmã. A gente não engordava por nada. A gente comia o que comia e não engordava por nada. Porém, quando eu cheguei na minha fase mais adulta, que é eu acho que dos meus 18 anos, quando eu fiquei ali maior de idade, eu me juntei com meu marido e nessa fase aí eu comecei a engordar. Engordava, eu não estava trabalhando, eu estava trabalhando, depois saí do trabalho e fiquei em casa, cuidando de casa e comecei a engordar. Tive a minha filha 2 anos depois de eu me juntar e emagreci um pouco, porque na gravidez eu tive muito enjoo e vômito, emagreci. Depois que eu tive a neném, que eu tive minha filha, eu engordei mais ainda. Aí pronto, depois desse período aí, eu não tive mais controle sobre o meu peso. Aí quando chegou em 2020, eu cheguei assim num ponto que eu não estava mais bem. Tanto fisicamente, que eu só tenho 1,54 m, e eu tava com 66 quilos, eu tava com sobrepeso. E tava me afetando, porque aqui a gente, como é tudo perto, é estrada de terra, tudo que vai resolver, a gente resolve a pé. Ou de bicicleta ou de moto. Mas aqui tudo muito perto, a gente vai a pé. Quando eu chegava em certa distância, eu não aguentava de cansaço. A minha autoestima, eu não tinha autoestima. Eu não ligava de me arrumar. A roupa mais frouxa que tinha, eu me vestia. Entendeu? Aí foi me afetando em vários setores. Tipo assim, eu não tinha ânimo pra nada, fazia as coisas em casa muito forçada, arrastada, acordava extremamente cansada, mesmo tendo dormido a noite inteira. Vários fatores foi ocorrendo de eu parar pra mim e dizer assim, basta. Outra coisa, gente, nesse período eu comecei a assistir Quilos Mortais. Para quem não conhece a série Quilos Mortais, é uma série lá dos Estados Unidos, que ela foi trazido e transmitido para alguns canais desses canais fechados aqui no Brasil. Aí eles fazem a dublagem e tudo, mas a história é pessoas extremamente obesas que não conseguem mais viver a vida normal, a não ser em função da comida. E isso me deu um choque, entendeu? Eu me vi ali gorda, vi aquela série, me deu um choque. Eu pensei, não, se eu já tô tendo dificuldade de caminhar a certa distância, chegar extremamente cansada, a casa da minha mãe bem próxima que eu chegar extremamente cansada, eu não quero chegar a um ponto desse. Então, por isso, eu fiz o quê? Eu peguei um caderno, uma caneta e disse, eu vou emagrecer em casa, só, sem nutricionista, sem nada, mas eu quero emagrecer certo. Não com dietas loucas, com coisas loucas, com dieta do ovo, essas coisas. Não. Fui pesquisar sobre reeducação alimentar. O que era reeducação alimentar? Como se faz reeducação alimentar? Fui estudar sobre os nutrientes, porque hoje eu sei.
o que é fibras, o que é fonte de proteína, o que é fonte de carboidrato, o que é fonte de gorduras boas. Tudo isso eu pesquisei. Também pesquisei sobre jejum intermitente, o que é, como se faz, quais as funções, quais os benefícios, quais as coisas que podem acontecer negativamente, né? Vamos dizer, os efeitos colaterais, né? Que às vezes dá. Gente, eu peguei um caderno, anotei tudo, pesquisei vídeos, pesquisei matérias, pesquisei, exemplos de fonte de proteína, exemplos de fonte de carboidrato, exemplos de fonte de gorduras, exemplos de fontes de fibras. Tudo isso eu pesquisei. Tudo. Tá anotado no caderno, li tudo, um caderno grande. Aí assistindo vídeos de pessoas que emagreceram em casa também. E foi assim que eu comecei meu processo de emagrecimento em 2020, mais precisamente em maio de 2020. A partir daí, de todo esse estudo que eu fiz, o que eu fiz? Falei com o meu marido e disse, olha, eu vou fazer sua alimentação, porém eu vou fazer a minha alimentação diferente da sua. Então, nessa fase aí, primeiro eu fui no supermercado, lá na cidade, comprei frutas, verduras que eu não tinha costume de comer. A fruta que eu comia aqui era banana ou mamão, pronto, nada mais. Comprei várias frutas, vários legumes, que também eu não tinha costume de ter na minha alimentação legumes, e folhas, que no caso eu comprei, na época eu comprei vagem, comprei alface, comprei 2 tipos de alface no caso, que eu comprei repolho, e fui aprender a fazer salada, porque também eu não sabia. Assistindo vídeos no YouTube, fazendo salada, fazendo tipo de alimentação, tudo isso eu fiz. Então, eu fiz uma reeducação alimentar. Nesse período, como eu estava bem gordinha, quando eu ajustei a minha alimentação, eu ajustei da forma que eu pudesse ter 4 alimentações no dia. Café da manhã, almoço, café da tarde e jantar. Depois do jantar, aproximadamente 7h30, 8h, eu não comia mais nada, a não ser água, até no outro dia, 7h da manhã, que era o jejum intermitente, de 12 horas. Eu comecei com o de 12 horas, que conta o período de dormir. Tudo isso foi, no primeiro momento, eu fui enxugando. Isso foi dando um ânimo. Só que quando eu estudei, no começo, eu estudei o quê? Vai ser devagar o processo, vai ser gramas que você vai perdendo, mas vai ser um ganho para você, mesmo que seja gramas. Isso foi me estimulando. Quando chegou em 2021, eu estava magra. Só que eu estava bem magra. De 66,5 kg, eu cheguei a 51 quilos. Só que eu fiquei extremamente magra porque eu só estava fazendo a reeducação alimentar e caminhando ou andando de bicicleta. A partir daí que eu comecei a fazer alguns exercícios de musculação, assistindo na TV, em casa, com garrafas de refrigerante com água. E fui ganhando alguns músculozinhos e tudo. E esse processo eu venho fazendo, tenho altos e baixos de 2020 para cá. E agora eu tive agora no começo do ano, eu tive um reganho de peso porque eu parei totalmente a reeducação alimentar, parei totalmente os exercícios. E agora eu tô retornando a voltar tudo isso, e é isso que eu vou mostrar aqui no canal, o meu reprocesso de recomeço agora de novo, nesse segmento de emagrecimento, perda de peso, ganho de massa muscular, e algumas coisas, alguns vídeos eu vou vir postando aqui. E é isso, gente, espero que tenham gostado, mais à frente eu vou contando mais sobre a minha história de emagrecimento.